Oi, gente. A ideia hoje é conversar com vocês para dar um exemplo de um acontecimento na minha vida essa semana. Vou contar uma historinha, tá? Para mostrar para vocês como que acontece o processo, tá? Eu tive dois exemplos essa semana. Como acontece o processo da formação do nosso eu, né? Lá da infância, que eu quero dizer, que o Ho'oponopono traz. Então, para quem não me conhece, eu sou Daniele Ribeiro, o meu canal é o Primeiro Pequeno Passo, e eu gostaria, se vocês curtirem o vídeo, dê um like, não se esqueçam, porque às vezes, eu estou falando agora porque às vezes eu assisto vídeos que eu gosto muito e eu acabo esquecendo de dar o like. Então, se gostar, dê um like ou um dislike, dê um posicionamento, tá? Comentem e se inscrevam no canal. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais gente informações que podem ser importantes para outras pessoas, tá? Então vamos lá, vamos na historinha. Essa semana eu não estava assim extremamente disposta num determinado dia a fazer o jantar, né? E a minha filha tinha saído com o pai, foi passear e tal. Então eu mandei uma mensagem para ela. Eu tinha também saído para fazer umas coisas. Falei, olha, eu já cheguei, né? E você já comeu alguma coisa? E ela respondeu que não estava com fome e tal. E ficou por isso. Daí eu falei para ela, então coma alguma coisa, porque não tem comida aqui, né? Eu não estava disposta a fazer, na realidade, só o arroz, porque tinha outras coisas, né? Eu falei, no dia seguinte eu faço, ela saiu mesmo. E veja bem, uma coisinha simples, tá? E aí eu disse para ela, não tem comida, mandei no WhatsApp, né? O que aconteceu? Para mim, na minha cabeça, iria acontecer o seguinte, bom, eu vou comer alguma coisa aqui, ela pensando, né? Porque em casa minha mãe não fez nada e tal, então eu como aqui, tudo bem. Ela tem 11 anos, né? Aí ela chegou e tal, daí eu falei, bom, de qualquer jeito eu vou fazer deixar tudo pronto, porque conhecendo do jeito que eu conheço, capaz de não comer nada e chegar com fome, né? Mas nesse meio tempo, ela me mandou uma resposta, eu como pipoca. Falei, eu acho que ela não vai comer nada. Então eu fiz o arroz e tal, e ela chegou. E ela chegou meio quietinha assim, né? Daí ela falou, faz pipoca, mãe. Eu falei, não, já tá pronta a comida, pode jantar e tal. Então ela jantou, tudo bem. Aí eu fui conversar com ela depois. Eu falei, o que passou na sua cabecinha? Como que funcionou aí dentro, né? Tudo bem, né? Você jantou e tal? Ela falou, mãe, eu li 5 vezes a sua mensagem, não tem comida. Você imagina, eu não imaginei que uma criança fosse ler 5 vezes aquela mensagem. Eu achei que ela fosse ler e falar, então eu vou comer, né? Na minha cabeça, tá? E na cabecinha dela, então eu converso muito com ela, tem todo esse diálogo mais tranquilo, né? Porque eu não sei como funciona, né? E aí ela falou, eu li 5 vezes. Daí eu pensava assim, ué, mas não tem comida, ela não vai comer? Que seria eu, né? E se não tiver comida, eu vou comer o quê? E depois, se de madrugada eu acordar com fome? No dia seguinte, como é que eu vou para a escola? Porque eu vou acordar com fome e vou levantar para comer. Aí não vou dormir direito, porque com fome eu não durmo. Olha a cabecinha dela, né? E aí, bom, ela chegou e tudo resolvido. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, lá na infância, nossa, que tudo começou, que esse drama começou. Porque quando eu mandei para ela a seguinte mensagem, não tem comida, o que ela disse? Ela pensou, ela ficou com raiva, porque ela falou assim, e aí, o que eu vou comer? E, então gerou insegurança, gerou raiva. Olha de onde vão surgindo os nossos sentimentos. E esse pontinho de raiva vai aumentando, porque ela vai vibrando esse sentimento e aí acontece mais uma coisa para aumentar e alimentar a raiva, porque a raiva está dominando a situação, né? Mas de repente ela me disse o seguinte, mãe, eu percebi que eu fiquei com raiva, mas na hora eu fiz a limpeza, porque nós praticamos o Ho'oponopono, ela também pratica. E aí
Ela falou, daí o que aconteceu? Veio na hora, eu falei, ai, vou comer pipoca, né? Então ela arrumou uma solução rápida para ela sanar o probleminha dela, né? Mas nós não tivemos esse discernimento. Se a gente ficasse com raiva de alguma coisa, a gente não tinha material naquela idade, que seria o Ho'oponopono, para fazer essa limpeza. A gente alimentaria. E aí você fica com raiva dos pais, e aí você fica com raiva da mãe, e aí vai crescendo, aí no dia seguinte você briga com a mãe, daí acontece mais coisas que você vai alimentando aquela raiva. Então a coisa vai num crescente e nós vamos vivendo com essa vibração e cada dia vai aumentando mais, porque na infância é uma vibração, pois a coisa vai aumentando. E esse sentimento vai criando toda a nossa realidade, porque a partir dessa cegueira é que a gente vai criando a nossa realidade, a gente não entende o todo. Quer ver mais um exemplo? Teve um acontecimento, né, por aqui e tal, e foi feita uma reunião, né, e nessa reunião o que foi colocado? Foi colocado um assunto que abordava várias outras questões, e eu conversei com algumas pessoas, né? Eu não estava presente na reunião, mas cada uma colocou o seu ponto de vista. E cada uma, para mim, né? Eu conversei separadamente, uma contou, outra contou tal. E cada uma entendeu o processo de uma forma, porque cada uma levou a sua dor naquela reunião. Então não teve uma clareza, não teve uma situação onde se resolveria a situação da melhor forma para todos. Porque quando existe verdadeiramente uma clareza, né, todo mundo fica feliz. Mas nessa reunião, alguns ficaram felizes, outros não. Por quê? Porque cada um foi alimentar a sua dor. Enxergou de acordo com aquilo que estava sentindo. Enxergou de acordo com a raiva, com o medo, com a frustração, com vários aspectos. Na realidade, o que eu pude perceber é que o sentimento mais denso lá era uma carência afetiva e uma raiva muito grande, né? Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu conversei. Mas é isso que eu quero dizer, sabe? Que cada um de nós enxergamos de acordo com aquilo que nós temos gravado em nós, tá? Então, o seu sentimento, a sua maneira de interpretar é de uma forma, da outra de outro. Olha o caso da minha filha, né? E eu, quer dizer, ela viu de uma... Eu nunca ia imaginar que ela fosse ler 5 vezes o Não Tem Comida e ficar nervosa. Eu jamais pensaria nisso. Depois disso, nós rimos da situação, então, quer dizer, quebrou, limpou todo esse mal-estar que, de repente, ela poderia guardar, né? De repente, isso poderia criar mais raízes. Então, nós cortamos o mal pela raiz, literalmente. Porque até da situação a gente riu, brincou, sabe? Justamente para quebrar, né? Então, aí ficou leve. Então, hoje pode até falar com tranquilidade, porque ficou uma coisa leve, suave. Então, hoje eu estou trazendo para vocês um pouquinho de como é que funciona as nossas emoções, de como que começamos a trazer, né, para a nossa vida adulta e como que a gente criou a nossa realidade, tá? Então, é só uma conversinha, contar uma história para vocês entenderem como é que funciona esse processo. E na nossa época, lá na infância, os pais não tinham esse entendimento, então jamais, né? Eles davam uma ordem, determinavam alguma coisa e tal, e a gente tinha que seguir a situação e não tinha um diálogo, né? Ah, fiquei com raiva ou não fiquei, porque isso nem existia. E hoje em dia está muito mais fácil. Então, é olhar para dentro. E teve um desconforto com alguém? Espera um pouquinho, como é que você enxerga isso? Me fale o seu ponto de vista, para eu poder enxergar dos seus olhos e também colocar o meu, para a gente poder diluir, chegar num consenso, né? Chegar numa ideia que todos fiquem bem, tá? Então é só para... Não leve raiva, sabe? Percebeu? Solta a frustração, vai soltando. Não fique juntando, vai limpando, que aí as coisas vão chegando num ponto em que você enxerga com clareza. E quando enxerga com clareza, tem uma sensação de paz, que a paz começa comigo, né? Tô bem comigo mesma, tá? E aí você consegue ter uma vida mais tranquila.
observar conscientemente suas escolhas, com tranquilidade. É assim que a gente caminha, olhando para a gente, o que aquilo me trouxe. Tá? Então é dessa forma que nós vamos mudar nós mesmos e mudar o nosso entorno, e mais gente mudando, e a gente muda a nossa realidade e a realidade de muitos. Então, muito obrigada, foi muito legal conversar com vocês e eu volto para ir contando mais acontecimentos justamente para a gente poder ir entendendo melhor. Qualquer coisa pergunta, ajuda muito, eu espero que tenha ficado claro, tá? Até um próximo.